Antes de tudo, vamos esclarecer uma coisa. O Brasil produz, sim, muitos filmes excelentes. E ao longo de toda a sua história, o cinema nacional passou por altos e baixos. Mesmo enfrentando diversos empecilhos no caminho, nossos talentos nacionais encontraram maneiras criativas de criar e contar boas histórias. Vamos falar um pouquinho sobre a sétima arte aqui em nosso país? Vem com a gente, que o Rebu está no ar. Em 2018 foram lançados 185 filmes aqui em nosso país. E agora eu te pergunto, quantos filmes nacionais você assistiu? E para conversar com a gente hoje estamos aqui com a Marcela, que ela é atriz, diretora e sócia da Escola Mastershot, que é de audiovisual e cinema, e também o Danilo, que é diretor e escritor. Obrigada, gente, por ter vindo. Bem-vindo, já estiveram presentes aqui no Rebu ano passado, a gente falou sobre cinema, agora a gente vai falar sobre cinema nacional. E para introduzir o nosso assunto, eu quero começar perguntando para vocês. A gente já escutou aquela frase, mas cinema nacional é ruim, é fraco. Qual a opinião pessoal e profissional de vocês? Vocês concordam com isso? Espero que não, né? O que vocês acham? Bom, eu acho que um ano passou rápido, né? Passou. Então, tem muito assim preconceito ainda sobre o cinema nacional, mas tem diminuindo bastante. O cinema nacional está numa fase de pico, uma fase alta mesmo. Eu até comentei em off sobre os filmes do cinema fantástico, que agora estão também totalmente em alta. Você vê o Bacurau, né? Sim. Filme, repercussão que está dando. E já está vindo aí na sequência aí o Clube dos Canibais e também está vindo o Morto Não Fala, do Denison Ramalho. Então eu acredito que aos poucos está mudando a cabeça do pessoal em relação a isso, de cinema nacional. Eu acho que o cinema nacional, a retomada do cinema nacional, ela é recente, né? Então, se for ver no Collor, que a gente não teve nenhum filme, agora a gente está vendo 185 filmes feitos, acredito que a experiência, o tempo, a política pública, o olhar, tudo isso que a gente tem para o cinema nacional, a visão que a gente tem do cinema como um negócio, como uma cultura estruturada dentro de um país, isso faz com que ele melhore, né, aos poucos. Então, obviamente, a gente tem exceções de filmes maravilhosos desde sempre, mas um mercado, uma indústria que a gente ainda não tem, mas um mercado cinematográfico consistente, de boas produções continuadas, é algo recente. De uma década para cá que isso que a gente está adquirindo a partir das políticas públicas. Então, eu acredito que se tudo der certo vai melhorar, se tudo não for desmontado. A tendência é que a gente cada vez melhore mais e que a gente consiga formar melhores profissionais e que a gente consiga se dedicar a trabalhar nessa área. Muitas pessoas que fazem cinema não conseguiam estar totalmente dedicados a isso por falta de estrutura. E isso faz com que a qualidade caia também, né? Então, a qualidade do cinema eu não vejo ela unicamente ligada ao potencial criativo, ao potencial aquilo, né? daquela pessoa. Isso o brasileiro tem de sobra, criatividade e potencial para isso, mas é estrutura para que ele consiga colocar na prática todo o seu potencial. E o que diz que uma produção é boa ou ruim? Eu acho que é um conjunto de fatores, né? O roteiro ele é primordial para uma história ser boa. A base, né? A base, o cinema independente mesmo, que tem pouca grana, o roteiro é importantíssimo. Mas são vários fatores, né? Fotografia, a edição, a direção de arte, que até a gente comentei com a Marcela, né? A gente tá comentando que quem faz cinema independente, às vezes tem dificuldade para achar pessoal trabalhar nesse segmento também. Mas é o conjunto, né, Marcela? Com certeza. Eu acho que o conjunto da obra é o que faz o filme ser bom, né? Os atores, principalmente. Também, né? A gente tem um ótimo filme com um ótimo diretor, fotografia, e não tem... O ator que passa aquilo. O ator que passa, talvez o diretor, então, não seja tão... A função do diretor também é trabalhar o ator, né? Mas eu acho que é todo esse conjunto da obra, mas tem um fator que a gente não pode excluir, que é orçamento. Com certeza. A gente precisa de um bom orçamento. Não que a gente não consiga fazer um bom filme com baixo orçamento. A gente consegue, mas entraria nessa casa da exceção, de você ter parceiros muito bem qualificados que topem a ideia do projeto. Então, a produção se torna muito mais complexa
qualquer imprevisto, você não tem chance de tempo para poder estruturar melhor aquela cena, tudo muito corrido, para olhar de fato para o ator, sabe? O tempo que o cinema precisa. Para você ter tempo, você precisa ter dinheiro. Porque aqui é lindo, né? No papel já... Quando tira... Aí bota no papel e na prática ainda, Já né? é Então, quem é um assiste, processo. E quem Então, assiste na tela Não tem nem não tem ideia, a noção né? do trampo que é. Nossa. E tem gente que acha que o cinema brasileiro ele teria mais sucesso se ele parasse um pouco de tentar retratar apenas o Brasil. Então a gente tem filmes que falam sobre violência, drogas, a nossa realidade em si. O que vocês acham disso? Ou é só uma opinião Bom, vaga de alguém? eu acho que é o contrário. Eu acho que tem que retratar o Brasil mesmo, porque principalmente para ter o sucesso internacional, o pessoal quer ver a nossa cultura mesmo. Sim. Às vezes quem começa, às vezes cai naquela de fazer baseado em enlatados americanos e coisas do gênero, mas não, o legal é retratar o Brasil mesmo, eu acredito. eu não vejo um problema retratar o Brasil, né? Eu acho que talvez não seja retratar a nossa realidade, porque isso não tem como, é inerente, né? sim. Aquele diretor, escritor, o roteirista, ele vive aquilo, e não tem como ele retratar algo que não é do cotidiano da vida, da alma daquele artista, né? Então vai fazer parte ter uma alma brasileira naquilo, e é fundamental. Sim. Sim. Agora, eu acho que é um pouco como retrata isso, né? Eu acho que o que as pessoas talvez digam que estão um pouco cansadas é um excesso de realismo, né? Um excesso de tentar mostrar a vida simplesmente como ela é, sem a poética, sem um símbolo, e não que não tem espaço para esse tipo de filme. E tem, né? Cidade de Deus, Tropa de Elite, então são os que mais crescem. Bacurau, né? Isso que eu falava, Bacurau é um pouco diferente. É esse como tratar a realidade com uma outra linguagem. Eu acho que ele vai um pouco nesse caminho. E também um pouco desse lugar, que agora é recente, que é esse lugar de fala, né? Então, são pessoas, homens, heteronormativos, brancos, ricos, falando sobre um universo que eles desconhecem. Então, acredito que também tenha esse movimento na contramão, que vamos falar sobre situações de vulnerabilidade e fragilidade no Brasil, vamos tentar trazer essas pessoas e democratizar os meios de produção para que ela fale sobre isso também. E aí isso vai ser muito mais verdadeiro e puro, assim. E no sentido do... Como o Brasil é visto lá fora, quando algum filme internacional, né, Hollywood, até, retrata o Brasil, sempre arma, essas coisas. Como vocês veem Ou isso? bunda, né? Ou bunda. Futebol, bunda. A gente estava até comentando Da tropa da Velozes e Furiosos. Que é assim, conta a cena. A parte que o Toretto, que é um dos principais, está no Brasil, e aí ele está encostado no carro, o FBI vem e fala assim, você tá presa. Ele fala assim, mas você aqui não tá na América, você tá no Brasil, aí todo mundo tira a arma, assim. Como se isso fosse uma coisa Como se completamente fosse normal pra gente, né? O estereótipo, né? Uhum. Continua aquele estereótipo que no Brasil é selva, tem só índios, assim. Sim. Isso não é só no Brasil, mas em outras culturas também a gente vê, às vezes, retratado no cinema, né? O mexicano com aquele chapelão, sombrero, que não é bem a realidade. Eu ia falar isso, não é só um mal do Brasil, acho que toda a América, ou tudo que é diferente, é visto... Tudo que foge de Hollywood um pouco, talvez? É visto com um certo preconceito. E a gente também tem um estereótipo em relação a vários outros países, né? Então... tem um filme, acho que chama Turistas, que se passava no Brasil, que Já o pessoal vem pro Brasil aqui... Tráfico de órgãos. Colocou os caras na banheira pra arrancar o órgão. Nossa, então, tem umas visões Pegou assim. mal esse filme na época, né? Sim, Teve vários deu uma comentários polêmica. negativos que o pessoal achava que ia vir pro Brasil e voltar sem os órgãos. Porque... E não é bem assim, né, gente? Vamos com calma. Isso, tem muita violência. Tem um filme da Penélope Cruz, eu não me lembro o nome agora, que se passa no Brasil, mas foi gravado lá nos gringos, né? E você vê que é um Brasil que não é muito realista. É a gente que conhece, né? Então é meio que o que a Marcela falou mesmo. Às vezes de você gravar sobre algo que não é o seu universo, né? E de que forma a vivência pessoal do profissional contribui para a criação de uma obra? A gente estava comentando aqui agora das experiências, né? Como influencia mesmo? Bagagem cultural, né? A bagagem cultural é importantíssima. Então, cinema você está estudando o tempo todo. A gente que faz cinema, a gente já não pode mais assistir um filme em casa, por exemplo, só com aquele olhar do espectador. Sim. A gente tem que estar sempre analisando as fotografias, quadros e tudo. E tudo que a gente lê, tudo que a gente vivencia, tudo viram histórias, né? Então,
é a bagagem cultural mesmo, que é importantíssimo. Não tem como não atrelar, né? Eu acho que o artista, ele tem um olhar sensível para o mundo o tempo todo, né? O tempo todo ele está sendo atingido pelas coisas que acontecem à sua volta e isso reverbera na sua escrita, no seu olhar para a direção, na fotografia, na forma que você vê o mundo. Então, eu acredito que por mais que seja uma obra que não seja uma biografia, né, ou não seja algo que seja extremamente ligado à sua história de vida, mesmo assim, todo o seu histórico, cultural, pessoal, ele está intrínseco naquela obra, né? É muito difícil fugir, assim. Eu sou um artista multimídia, né? Então, eu sou escritor, meus livros acabam virando roteiro, acabam virando filme. Tá tudo ali E interligado. acontece às vezes ao contrário, filmes que acabam virando livros e quadrinhos. Bom, a gente tá falando do trabalho de vocês, vamos dar uma conferida no VT que eles mandaram pra gente. A loucura nesse povoado é endêmica. Há relatos sobre possessões, cultos em beira de lago, monges enlouquecidos, suicidas. Preciso conferir de perto a história desses caipiras. Isso dá pano pra manga. Se conseguirmos captar uma verdadeira aparição, teremos crédito no nosso curso de demonologia e assuntos paranormais. O que significa isso? Eu não sei quem fez, Salvatore. Delegado aqui no portão. William! Vem aqui já! Você anda me roubando de novo, William? Então você me deve agora mais 3 cêntimos em sua dívida, que já não é pequena.
Só depois de muitas surpresas, ou talvez de muito buscar, eu finalmente me deparo com a imagem exata do que sempre quis. Aí está o mistério que jamais desvendarei. Marcos Lima. Bom, muito legal. Contem um pouquinho bacana. pra gente como que foi a produção de vocês. Então, esse filme, O Vale da Sombra da Morte, ele iniciou em 2017. São 4 capítulos, na verdade, né? O Lago, Vilarejo Libertino, Cadeia Alimentar e Profano. E esses 4 capítulos é como se fosse um Sin City da roça, sabe? Eles formam o Vale da Sombra da Morte, que é um filme que eu optei em fazer preto e branco, algo mais artístico, né? E é aquelas histórias de lampião, da pessoa que tem assombração, tem de tudo. Tem assombração, tem espantalho que mata pessoas. Bem, Foi gravado aqui no Vale mesmo. Sereias predadoras, tudo gravado no Vale. Acho que 95% atores do Vale do Paraíba. Ai, que legal. Equipe técnica do Vale também. E ele foi enviado como uma espécie de minissérie em capítulos, né, para festivais, desde 2017. O Lago rodou vários festivais nacionais e até internacionais. Olha. E também o Vilarejo Libertino. Já o Cadeia Alimentar e Profano já entrou direto no esquema para montagem do longa-metragem, que agora que está começando a circular, né? Legal. E o Cemitério das Moscas 2 também é um outro longa que saiu esse ano. O Cemitério das Moscas 2 é um longa-metragem, uma antologia, né, com 7 diretores. Que tem em comum. Sim, com a vocês. Marcela Arnulf. Legal. Então são 3 diretores aqui do Vale, né, eu, Marcela e o Gesiel, e 4 diretores de fora, da região de São Paulo, tem gente até de Recife. Ai, que bacana. De Mato Grosso também. E o que está muito interessante nesse filme é a pluralidade do filme, que ele diferentes visões de cada diretor, né? Cada um tem uma visão diferente. E os 7 pecados capitais. Então, cada diretor está falando sobre pecado. Olha que legal. Então, ficou bem interessante, né, Marcelo? Qual foi o pecado de vocês? A inveja. A preguiça. E os seus, Má? Comenta pra gente. Bom, o que a gente mostrou aqui foi o Suco de Morango. Ele foi um dos primeiros filmes que eu dirigi. Eu roteirizei junto com a Janaína, uma outra roteirista. E ele conta, até falando desse lance da perspectiva pessoal, assim, ele tinha muito daquele momento que eu vivi, né, do que eu estava vivendo naquela época e, na verdade, um pouco antes do filme, mas que foi um lance de repensar o discurso amoroso, assim, de repensar as relações amorosas, relação à tecnologia e tudo mais. E aí eu atuei e dirigi, uma menina de São Paulo que conheci um cara pela internet, ia visitar ele lá, ele não aparece, e ela acaba vivenciando coisas, é uma comédia romântica, assim, bonita. Acaba vivenciando situações que não têm a ver com um relacionamento amoroso, mas que fazem ela se sentir viva. Então, um pouco esse contraponto. Bacana. E esse eu dirigi e atuei. Pouco difícil apenas, né? Inclusive foi a primeira experiência. Mas, por um lado, foi interessante, porque pedia muita era uma interpretação muito leve. E eu não pensar muito sobre ela, porque eu estava preocupada em outras coisas, eu acho que até por um lado ajudou. Inclusive, teve uma última cena, que é a última cena fumando um cigarro, olhando
diretamente para a câmera. E eu fiz a primeira cena pensando em várias coisas de luz, de não sei o quê, e eu só fumei e olhei para a câmera pensando em outras coisas. E realmente passou. Eu falei, nossa, não deve ter ficado bom, porque eu não tava ali intensa naquele momento, ou o momento chave do filme, deixa eu fazer de novo. Aí eu fiz, aí eu procurei intenção, não sei o quê. Na hora que eu fui ver na edição, eu falei, não, a primeira tá melhor. Olha, tá mais espontânea, pura, sem muito... Aí eu falei, caraca, cara, que interessante esse lance de que o cinema, né, a câmera diz muito, só que ao mesmo tempo o processo de montagem é tão fundamental, como que trabalhar esse ator, aí eu fui me questionando muito sobre isso e me debruço muito nesse lance da direção de atores, que eu acho fenomenal, assim. E o outro é o Sombras, que é um curta-metragem que a gente rodou em Monteiro Lobato. Ele é a gente Apaixonite. Ele ainda não está finalizado, então vocês estão vendo exclusivo aí. Olha! Ele está em processo de finalização. E eu, quando comecei como atriz, eu tinha 14, 15 anos, eu adaptei como atriz esse conto no teatro. E aí eu me apaixonei pela Rússia, fui morar na Rússia, e morei 2 anos lá, muito por conta desse conto, que é Olhos Mortos de Sono, uma adaptação do Chekhov. E aí quando eu voltei para São José dos Campos e falei, vou adaptar esse conto para um filme. E parte do elenco é parte do elenco da peça que eu fiz quando eu tinha 15 anos. Inclusive uma das atrizes foi a minha diretora na época. Então, nossa, que bacana. Foi um retorno muito entrelaçou muito super legal ali. Olha só, E é tem lindo. história. E a menina que é a Nicole, que faz a atriz, ela tem acho que 11 anos e ela arrasou. Muito linda. Que bacana. Olha, tem muito assunto ainda pra gente conversar, a gente vai fazer uma pausa, vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Rebu. Voltamos com mais Rebuliço Cultural e estamos conversando sobre cinema nacional. Agora vamos um pouquinho mais pro micro, do nacional pro Vale do Paraíba. O que vocês acham do cinema aqui? Tem crescido bastante na região, né? Até porque surgiu a escola de cinema agora na região, então tá capacitando novas pessoas. E eu faço o Festival Pois de Cinema Fantástico aqui em São José também, o que tem dado uma incentivada, né? E a gente criou até um polo chamado, um grupo chamado ACPVP, que é a Associação dos Cineastas Produtores do Vale do Paraíba. Olha. Então tem fortalecido bastante. Aqui na região está tendo um crescimento. Até porque hoje em dia é mais fácil, né? Com o digital, o pessoal começa brincando com o cinema, depois vai ficando um negócio mais sério, né? Acho que está crescendo bastante. Eu já ouvi falar que há muitos anos atrás teve um polo aqui. Você lembra como é o nome? Etos? Alguma coisa assim, né? Teve um polo há uns tempos. Bastante, falaram. E aí mudou política e tal, acabou. Agora a gente está tentando retomar de novo, fazer um polo audiovisual no Vale. Inclusive vai ter uma reunião no dia 3 de outubro, tá todo mundo convidado. Ai, que legal. Que a gente vai apresentar a proposta do polo dentro de um projeto de economia criativa para a região, envolvendo tanto a Secretaria de Desenvolvimento, de Turismo. Então fazer um movimento que seja econômico para a cidade também, tanto do ponto de vista social quanto econômico, não somente cultural. E aí vai ser bem legal, vai ser no Parque Vicentina Aranha, dia 3 de outubro, 7 horas, já fazendo propaganda para todo mundo. E acho que é legal, quanto maior movimentação dos realizadores de produção audiovisual e da comunidade estarem ativos nesse projeto, melhor. Sim. Eu já faço convite para quem quiser fazer cinema regional, que o Festival POI, que o ano que vem, em agosto, tem a sua 5ª edição. Ele sempre abre para o pessoal que enviar os filmes, né? Bacana. Muito legal. E recentemente teve algumas mudanças na lei de apoio e financiamento ligadas ao cinema, audiovisual no caso. De que forma isso vai atrapalhar? Porque eu não vejo benefícios, né? De que forma vai atrapalhar isso daqui para frente? Eu acho que tá movimentando. A gente não sabe direito ainda o que vai acontecer, né? Eu espero que as mudanças não sejam tantas. Eu não tenho muito como falar agora. É o Ficancine, né? Hashtag Ficancine. A gente está nesse lugar. É complicado tudo que está acontecendo. A gente está com um processo de censura forte e de desmonte mesmo do audiovisual. É nítido.
Então, é se juntar e pressionar para que isso não acabe. Realmente, o crescimento das políticas públicas para o audiovisual estava crescendo muito, de um jeito muito escalável, muito bonito de se ver, aumentando, a gente indo, né? Cannes, a gente foi 2, 3 anos direto para Cannes. Ano passado bateu o recorde de indicações, indicações. Muito legal. E do nada... É uma visão equivocada do artista como bruxo, o artista como vagabundo. Então, eu acho que existe uma mentalidade cultural que prejudica muito essa estrutura, que é uma estrutura rentável para o país. Né? Não só uma questão cultural, mas é rentável do ponto de vista social, econômico. Então, precisa ser avaliado com bastante cautela pela comunidade em geral, e não só aquele olhar de artista, não quero dar dinheiro meu para fazer filme. E não é bem assim, entendeu? Vocês falaram, ano passado, Cannes, né, por vários indicados. E agora eu queria fazer a pergunta, o desenho, a animação brasileira, né, foi indicado o Menino Mundo pro Oscar. Tito e o Pássaro Tito e o Pássaro. Como que é a animação brasileira? É importante? A animação, ela sempre esteve à frente, assim, no cinema brasileiro, desde o Rio, né? Sim. Você vê o Tito e os Pássaros também, né, que você comentou. Tem seguido bem forte, né, Marcela, a animação no Brasil. Olha, a animação é um que eu não tenho muita credibilidade para falar, assim, não conheço muito. Eu tô conhecendo mais agora, eu tenho um filho de 2 anos, então os últimos filmes que eu assisti nos últimos 2 anos, acho que 90% é animação. Foram animações, então eu assisti muita animação. Assisti, inclusive, essa do Tito e os Pássaros, acho que, sei lá, 2 semanas atrás. E achei muito lindo, super diferente. Legal. Mas é um universo que é um pouco a parte da minha realidade, assim, não tenho tanto pra falar, acrescentar mais. Eu também puxo mais pro universo fantástico, né? Sim. Mas, assim, eu acho que tem crescido bem, a animação tem ido bem no Brasil mesmo. É bem mais complexo. Eu sei que assim, o processo de realização de uma animação, ele é mais caro e mais às vezes pode ser mais complexo do que até Bacana. Não tem como a gente falar de cinema nacional e não falar de Mazzaropi. Não é mesmo? Possível. Então a gente vai chamar a dica agora que a Fran preparou pra gente. Considerado o maior cômico do cinema brasileiro, seus filmes foram fenômenos de público por mais de 3 décadas. O cinema entrou de tal forma na vida de Mazzaropi que, mesmo ele sendo reconhecido na televisão, ele quis se dedicar de corpo e alma à 7ª arte. Eu fui até Taubaté conhecer o Museu Mazzaropi para poder saber mais sobre a história dele. Confere aí! Cartazes de filmes, câmeras, projetores. São 20.000 itens que contam parte da história do cinema brasileiro. O Museu Mazzaropi foi criado em 1992 e guarda boa parte dos objetos usados por Márcio Mazzaropi ao longo da carreira. Sim, tem câmeras, tem objetos de cena, os próprios negativos, tem claquete, tem vitrola, tem desde ferro de passar, a chaleira, enfim, é uma infinidade de documentos. Apaixonado pela 7ª arte, Mazzaropi vendeu a casa onde morava para fundar a própria produtora. O primeiro filme foi Sai da Frente. O longa conta a história de Isidoro, dono de caminhão que é contratado para transportar alguns móveis para Santos. Para com esse barulho! Por que não pega esse marmito pro carro velho? Se quer sossego, vai morar no cemitério. Deixa o homem em paz que vai pro trabalho. Bom dia, comadre. Bom dia, comadre. Como vai a senhora? O museu preserva objetos cênicos que foram utilizados nos 32 filmes, além de fotos, documentos e equipamentos. O espaço, que é aberto à visitação, recebe por ano 1.500 pessoas. No local existe até uma sala de cinema onde todo domingo no período da manhã são projetados filmes do Mazzaropi. E tem mais, todos os itens estão sendo catalogados e devem ficar disponíveis na internet. Ou seja, as pessoas que não puderem vir aqui, os pesquisadores que quiserem ter acesso a esses objetos, esses documentos, eles vão poder acessar o nosso acervo online. Gente, então a dica fica por aqui. Espero que tenham gostado, assim como eu. É com vocês, Manu e Mica. Tchau!
Muito bacana, Fran. A gente adorou, né, Madu? Bem legal. Bom, o Mazzaropi, ele foi um ícone, né, nacional. Por que ele foi tão importante? O que ele fez na época, né, foi fenomenal, né? Se não me engano, foram 32 filmes, foram mais de 30 filmes, longa-metragem, então... e na época, hoje em dia, os equipamentos são mais leves, né? Na época, os equipamentos eram pesadíssimos, eram os trambolhos, Então, o que ele fez na época, ele no cinema nacional também, o Mojica, né? Eles foram precursores, assim, foram os caras que... eles foram de vanguarda na época, né? Ele tinha uma fazenda lá em Taubaté, lá, onde fazia as gravações. E teve agora o Festival Mazzaropi, em Taubaté, né? Sim. Em homenagem a ele. Até um dos organizadores é meu amigo. E legal. Bem legal. O Mazzaropi ficou no imaginário popular, né? Bem bacana. Agora, Má, vindo mais para o nosso universo aqui de mulheres. Temos mais diretoras mulheres, temos mais profissionais de mulheres no cinema, estamos ganhando mais espaço. Como que o cenário hoje está recebendo novas profissionais? Estamos, mas ainda é pequeno. Falta ainda uma um luta, é pequeno. Não só dentro por trás, como na frente, né? A gente tem a visão de que tem muitas atrizes, de que né, o universo da frente como atriz é mais tranquilo, mas também não é. Normalmente a mulher atriz, né, as personagens, elas são vistas sempre como a namorada, dificilmente elas estão protagonizando uma cena. Inclusive tem uma regra, né, chama a regra, de uma tirinha da Bechdel, acho que foi em 1985, uma cartunista fez um cartoon que virou a regra. E é uma análise, ela falou, eu só assisto filmes que tenham mais de uma mulher, que elas falem entre si e que elas falem sobre um assunto que não seja sobre homem. Olha. Então, eu acredito que o universo da gente começar a trazer roteiristas mulheres... Já muda ali. Muda bastante, porque já começa a trazer uma visão feminina, com um protagonismo feminino nas personagens. E aí, quem que vai dirigir esse filme? Que é o universo feminino. Vamos tentar chamar uma mulher para dirigir esse filme? E fotografar. E tem toda a questão de peso que a gente estava falando, né? Quem queria ser uma diretora de fotografia, a estrutura do cinema, você começava lá como videoassiste, você ia crescendo, assistente de câmera e tal. E os equipamentos eram muito pesados. Então muitas mulheres, antes de chegar na direção, elas já desistiam, porque é pesado, fisicamente pesado. Sim. E hoje em dia, além dos equipamentos serem mais leves, a academia e a possibilidade de você estudar, não ser um aprendizado simplesmente por experiência, porque antigamente não tinha faculdade nem nada. Então você aprendia na prática. Você entrava num set, ia de estagiário, ia crescendo. Agora não, agora você tem acesso a essa aprendizagem. E aí muitas já começam como a primeira assistente ou dirigindo filmes menores. E também a internet, as novas tecnologias permitem os grupos de rede social que as mulheres se juntem e façam pressão. Então tem um grupo no Facebook de mulheres no audiovisual que é gigante e que realmente gerou muito movimento fora do Face, né? Conseguiu levar para a vida real muitas demandas, muitas pressões que elas estão fazendo, principalmente nas capitais, em São Paulo, de união das mulheres. Então, acho que é um movimento que está crescente, que precisa crescer mais. Para vocês terem ideia, na OCA, Observatório do Cinema, foi a primeira vez que fizeram uma pesquisa sobre mulheres no audiovisual, no cinema, e a porcentagem que é em cada categoria. Dá para entrar lá e observar. E por incrível que pareça, ela ainda é muito maior do que negros no cinema. Então, também é um outro ponto que precisa ser bastante observado. Sim. Mulher negra vai cair mais ainda. Sim. Inclusive, no universo de animação, por exemplo, não tinha nenhuma mulher e nenhum negro nesse observatório, né? Olha, no último ano. É que realmente, né? O nosso filme mesmo é um termômetro. Cemitério das Moscas 2 tem 5 homens e 2 mulheres. Mas a gente tentou encontrar mais mulheres fantásticas que realmente... Nenhum negro. Nenhum negro. Tá mas é assim, temos que sempre... é um reflexo né? Total. Que precisa... E são maravilhosas as mulheres na direção. Incríveis. São A incríveis. gente vê esse olhar sensível, por exemplo, na Pet, não lembro o nome dela, o sobrenome, que é diretora da Mulher Maravilha, que ela trouxe essa sensibilidade de mulher, né, para o filme, tanto que ficou um filme super mulher, empoderado. O e não foca só na bunda, né? O Leseira Maldito mesmo, que é o segmento da Marcela, chamou a atenção que
né, o prisma foi diferente das outras histórias. Então você já vê que é o ponto de vista feminino. É bem legal. Foi uma... Ainda mais em terror. Em terror, Sim. exploram muito o corpo da mulher, ou como sendo o próprio demônio. Sim, a maioria, né? Tanto que sempre ela é a que morre. Ela é... Ou ela é demônio ou ela é a primeira que morre. Bruxa, Ou ela é a né? tentação, né, que estraga tudo. Sempre então, sexualizando, sempre né? sexualizando e trazendo um ponto de vista demoníaco denegrindo mesmo a imagem, né? Sendo uma imagem negativa da mulher. E aí a gente fez questão de fazer um filme em que a mulher não aparece pelada e que ela não é tomada por um demônio, por nada. Ela realmente é dona das escolhas dela. Perfeito. Muito legal. Eu acho legal a arte ser livre, né? A gente tá falando. Nenhum tipo de censura. A arte deve ser livre. Sim, com certeza. E sempre mulheres representando, né? Sim, Cada sempre. vez mais. E protagonizando. Muito bacana. A gente falou aí 2 blocos sobre o cinema nacional. E agora, antes de encerrar, eu queria que vocês falassem o que a gente pode fazer, o que cada um pode fazer para caminhar junto, para melhorar, para dar um apoio maior e para a gente seguir para um futuro aí que o cinema cresça cada vez mais. Eu acho que o primeiro ponto fundamental é ir aos cinemas, prestigiar o cinema nacional. Prestigie, tire foto, A gente poste. não vê muito, né, isso tanto, Sim, né? tem que prestigiar, que é o que vai girar o mercado, né? Esse é o ponto primordial. Falou tudo. Normalmente você vai, a primeira semana de bilheteria é o que vai dizer se o filme vai ficar em cartaz ou não. Então, entrou um filme nacional, vou assistir daqui 2 semanas, talvez ele já não esteja mais. Então é importante sair um filme em cartaz e na primeira semana aí, até porque é muito difícil ter um filme nacional em parque exibidor, em cinemas comerciais. Sim. Já é raro. Então, quando tem que aproveitar, né? Eu acho que isso é fundamental e unir mesmo e fazer uma pressão para que as políticas públicas não ajudem, sejam né? desmontadas. E valorizar o que é nosso, né? Isso eu falo não só em cinema, mas, por exemplo, você vai numa livraria, você deveria chegar e já devia ter estampado de cara ali os livros nacionais e principalmente os regionais. Sim. E isso também para cinema. Então, dá um crédito aí. O cara tá fazendo cinema. Mas o cara é do meu bairro. Vamos dar um crédito, né? É verdade. Legal, gente. Bacana. Obrigada por terem vindo. Sensacional conversar com vocês sobre cinema nacional. Imagina, agradeço. Mas antes de acabar, podem deixar para aquela câmera ali como que as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês? Rede social, qualquer outra coisa. Fique à vontade. Eu pode ser pelo canal Psico Produções. Lá vocês vão encontrar alguns filmes liberados, trailers, reel, videochamada. E também pela página Festival Pou de Cinema Fantástico, de São José dos Campos, que em agosto de 2020 estará abrindo para o pessoal enviar filmes regionais, nacional e internacional. Legal. Sim. E você, Mar? Onde que ela tá? Tá ali em cima. Ali em cima. Tá. Então, para entrar em contato, Instagram, Facebook, Escola Master Shot, Cinema e Audiovisual. A gente tem Face, tem Insta, lá tem telefone, tem o site. Também pode entrar no site www.escolamastershot.com.br. Perfeito. E você aí de casa acompanha a TV Univap nas nossas redes sociais, @TV Univap no Instagram, no Facebook e no YouTube. Acompanhe lá, mande pro amigo. É isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau.